Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Neste vídeo nós vamos dar sequência na biografia do Can Yaman. Lembrando que este vídeo é sequencial, então se você não assistiu aos outros vídeos, volta lá na playlist, senão você vai ficar perdido. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a infância e a adolescência do Can Yaman. Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, porque faltam só um pouco mais de 96 mil para mim ganhar a minha plaquinha, ok? Mas antes eu preciso te falar uma coisa. Para economizar o seu tempo e o meu tempo, eu vou te adiantar uma coisa do livro. O Can Yaman falou muito sobre a mãe dele no livro, sobre a carreira dela, o currículo. E para resumir, eu preciso te dizer uma coisa. A mãe dele deu um duro danado. Trabalhou duro para dar uma boa educação pro Can Yaman em várias empresas, em vários lugares diferentes. Eu me arrisco a dizer até o Can Yaman não seria o Can Yaman se não fosse a mãe dele. Não só porque ela deu luz a ele, mas porque ela investiu nele. Mais pra frente vocês vão ver, mas eu não vou entrar em tantos detalhes como ele entrou, pra não ficar muito maçante, tá bom? Vamos lá. Em 1994 foi um ano de revolução para a minha família. E, portanto, a vida de todos nós estava muito frenética. Primeiro, porque meus pais se divorciaram. Eu considero que eu tive duas infâncias. Uma com a minha mãe e uma com meu pai. E ambos são partes de mim. Com a minha mãe, era uma infância mais disciplinada, ir pra escola, trabalhos escolares, arrumar a minha cama. E já com meu pai, uma vida um pouco mais exagerada. Eu tenho memórias maravilhosas da minha infância e da minha adolescência daquele período. Porque foram anos muito importantes da minha vida e que correspondem perfeitamente às duas partes da minha personalidade. Quando os meus pais se divorciaram, eu morava um pouco com cada um. Na Turquia, isso ainda era novidade. 1994, gente, é muito tempo atrás, né? Não devia ser novidade mesmo. Hoje acho que é um pouquinho mais. Mas, vamos lá. Mas eu nunca me senti diferente em relação a isso. Ele quer dizer em relação à sociedade, ok? Durante todo a labuta da mãe dele, trabalho lá, trabalhando duro, ele passava mais tempo com a avó paterna e a avó paterna dele era o oposto da avó materna. Já falei da avó materna em um outro vídeo, ok? Então, se você não assistiu, volta lá. Ele diz sobre a avó paterna dele, de que ele podia ser mais livre, brincar na rua, não era aquela coisa regradinha da avó materna. Ele cita também uma parte muito importante de que ele sabe todo o trabalho que a mãe dele teve, mas que ele ainda assim sentia muita falta dela. Sobre a mãe ele diz: a prioridade dela era investir na minha educação e convencer ao meu pai a me mudar de uma escola pública para uma escola privada, que era uma das melhores escolas privadas da Turquia. Mas que para entrar nessa escola não bastava somente ele pagar a mensalidade, ele tinha que fazer uma prova e que ele trabalhou duro nessa prova e que ele conseguiu passar nessa prova para entrar na faculdade. Sobre a escola, ele disse que a escola tinha um programa de aprimoramento de línguas, que na escola ele descobriu a paixão por basquete, porque ele joga basquete, não sei se você sabe. Inclusive que foi lá que ele descobriu o talento dele no basquete. Aí ele vem, fala desse período da escola, aí ele volta no pai e diz o seguinte: meu pai tinha um estilo de vida diferente. Festas todas as noites, mulheres que iam, mulheres que vinham. A casa do meu pai parecia estar dentro do grande Gatsby. Vocês já assistiram esse filme com Leonardo DiCaprio? Um filme muito bom. Se não assistiu, assiste. Tá na Netflix. E no filme você vai conseguir contextualizar como que era mais ou menos a vida do pai. Festeiro. E ele complementa aqui: e amigos doidos. Um dia de memória afetiva, sabe aquelas memórias afetivas que você lembra da família? Com o pai dele era quando eles estavam na sala de estar jogando bilhar. O pai dele tinha uma mesa de bilhar na sala de estar. E ele comenta aqui que o pai dele era uma referência para ele. Ele sempre observava como o pai dele se portava com as mulheres, lidava com as mulheres, agia. Então, essa malícia ele pegou do pai. E nessa sala também eles assistiam TV, eles comiam, eles gastavam tempo juntos. E aí depois ele fala de que ele foi para uma outra escola, uma escola italiana, que foi aonde ele desenvolveu aí o italiano dele. Foi um período muito puxado, foi muito suado para a mãe dele pagar a escola. E que tudo isso fazia com que ele não tivesse muito tempo também para divertimento, então ele estava lá
dedicado a estudar. Ele também cita que ele chegou aí para a Itália, que ele ficou num lugar chamado Livorno, que ele ficou lá como hóspede para melhorar o italiano dele, que foi sofrido para pagar, que a mãe dele trabalhou bastante, mas que com todo esse desempenho ele se tornou um aluno acima da média, com notas muito boas, difícil de comparar com outros alunos. Mas que isso trouxe também frutos. Ele conseguiu uma bolsa de 50% de desconto e já deu uma aliviada para a mãe dele. Ele fala que a mãe dele vivia preocupada e o pai dele sempre positivo. Ele ainda diz: eu tenho consciência de que minha mãe fez muitos sacrifícios por mim e que graças a ela eu pude viver experiências como a experiência que ele foi para a Itália e ficou lá estudando um período italiano. Depois ele fala que ele foi pro 2º ano do ensino médio, que ele achava que estava difícil, ficou mais difícil ainda, que os professores não eram assim tão legais também com ele, que era mais rígido, que ele acordava às 5:30 da manhã, estudou bastante. E que apesar de todo esse esforço que ele estava tendo para estudar, para garantir bolsa, ele não podia anular todo o trabalho dele jogando pela escola, porque ele jogava lá futebol, basquete, 1001 utilidades. E depois, no 3º ano, ele conseguiu uma bolsa de 100%, sem precisar da ajuda financeira da família dele. Ele conta que ele ficou muito aliviado com essa bolsa, que ele conseguiu dar um descanso para a mãe dele. Olha só que babado, gente. Essa daqui eu não sabia. E mais ou menos nessa época, do 3º ano, que ele conseguiu dar um alívio para a mãe dele, minha mãe se casou novamente com o meu ex-técnico de basquete. Não sabia! E ele fala: ele era um homem calmo e disciplinado, ao contrário do meu pai.